Hollow Knight é considerado um dos melhores jogos indies no estilo Metroidvania dos últimos anos, e isso aconteceu porque após o seu lançamento, ele se provou ser um jogo extremamente desafiador, divertido e viciante, e por consequência vendendo milhares e milhares de cópias pelo mundo. E é por isso que ele é um excelente jogo para nós desenvolvedores indies estudarmos e usarmos de referência na criação dos nossos jogos. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. O meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo vamos conhecer os 10 acertos de Hollow Knight que devemos observar e aplicar no desenvolvimento dos nossos jogos. E vamos começar pelo ponto mais fácil de se observar, que é a direção de arte e o estilo visual do jogo. A arte desenhada à mão em Hollow Knight não só cria um mundo visivelmente impressionante e muito único, principalmente para os padrões da época de quando ele foi lançado. Não tinham muitos jogos nesse estilo naquela época, mas também esse estilo de arte oferece uma identidade única para esse jogo. E para nós desenvolvedores indies, fica a grande lição de que investir em um estilo visual coerente e marcante pode ajudar a destacar seu projeto no mercado, pois a atenção aos detalhes e a variação nas cores e temas de cada ambiente tornam a exploração uma experiência gratificante para o jogador. Hollow Knight tem um mapa gigante, cheio de biomas diferentes, onde a ambientação dentro de cada bioma não se repete de forma enjoativa. Cada sala parece ter sido minuciosamente decorada e detalhada para ser única e distinta de todo o restante do jogo. Sem contar que cada região conta com inúmeros inimigos únicos de cada bioma, com comportamentos distintos entre si também. Podemos observar um excelente level design. O design de níveis interconectados em Hollow Knight incentiva todo o tempo a exploração e a descoberta, com diversas ramificações e passagens secretas que interconectam cada reino e cada bioma. O mapa não é simplesmente grande à toa, ele é repleto de segredos, caminhos, ruínas e, acima de tudo, desafiante a todo instante. Os desenvolvedores indies devem considerar criar mapas que não apenas desafiem seus jogadores, mas também que recompense a exploração com segredos, atalhos, áreas ocultas, aumentando a imersão ao navegar por esse mundo. Afinal, qualquer jogador enjoaria rapidamente tendo que explorar um mundo gigante, mas ao mesmo tempo vazio e sem novidades. Jogabilidade fluida e precisa. Um dos aspectos mais elogiados de Hollow Knight é a fluidez dos seus controles e mecânicas de combate, pois é essencial garantir que a jogabilidade seja responsiva e intuitiva, permitindo que os jogadores realizem manobras complexas. O sistema de batalha em Hollow Knight é perfeito em executar aquilo que ele se propõe a fazer. Existem habilidades específicas para melhorar a exploração, como o pulo duplo, o dash, se agarrar nas paredes, ao mesmo tempo em que elas também podem ser constantemente utilizadas no combate. Porém, também temos diversas habilidades de combate, como magias, amuletos, ataques de ferrão, mas que também são muito úteis na exploração, como por exemplo atacar para baixo com o ferrão para explorar locais repletos de espinhos e serras, usar magias como o grito do abismo para explodir paredes rachadas e encontrar passagens secretas, usar o dash sombrio para atravessar locais inacessíveis e por aí vai. Toda essa dinâmica de controles que podem ser usados na exploração e na batalha torna os controles e o sistema de combate muito útil e eficiente, sem falar na precisão dos saltos, controle da altura dos pulos, controle do agarre na parede, enfim galera, a todo tempo o jogador está no controle do seu personagem de fato, e isso não apenas aumenta o desafio, mas também proporciona uma sensação de controles refinados e precisos e traz muita satisfação. Desafios e progressão. A dificuldade em Hollow Knight é cuidadosamente balanceada, oferecendo desafios que são justos e recompensadores, usando o cenário para ensinar os controles ao jogador organicamente, sem obrigar que ele decore 1 milhão de comandos de uma só vez e ainda por cima explicados por textos. Hollow Knight evita fazer esse tipo de ensinamento através de textos obrigatórios, mas também contamos aqui em Hollow Knight com inimigos balanceados exatamente para a progressão atual do jogador,
Afinal, é importante criar uma curva de aprendizado que permita aos jogadores se familiarizarem com as mecânicas do jogo enquanto aprendem e batalham. E ao longo do tempo, gradualmente o jogo vai introduzindo novos desafios e habilidades, proporcionais com os chefões, inimigos e desafios mais difíceis. Resumindo, esse tipo de balanceamento Hollow Knight faz extremamente bem, saindo de um joguinho simples de plataforma no início do jogo para quase um Souls-like extremamente difícil aqui nos panteões dos deuses. Narrativa sutil e imersiva. A narrativa em Hollow Knight é contada principalmente através do ambiente e das interações, permitindo, por exemplo, que os jogadores descubram a história por conta própria, e apenas se quiserem. Hollow Knight consegue ser um Metroidvania em tudo, até mesmo na sua história. Qual é o core central de um Metroidvania? Entregar algo vasto ao jogador e permitir que ele se perca e explore por onde quiser, chegando cada vez mais fundo nos segredos mais obscuros e ocultos do jogo. E a história de Hollow Knight faz exatamente isso. Inevitavelmente você esbarra assim com um contexto bem básico da história do jogo, conversando com alguns NPCs obrigatórios pelo caminho, mas eles não te forçam a ir mais fundo em nada. E a história não te explica muita coisa além do básico também. Para entender esse mundo, você precisa explorar e olhar com os olhos atentos a todos os detalhes. Sejam NPCs escondidos, um caminho oculto, observando escrituras e diários perdidos e muitas vezes criando teorias próprias para responder perguntas e lacunas em abertos e sem respostas dentro do jogo. O que é o vazio? De onde veio a radiância? Por que o reino caiu em degradação? Qual era o real objetivo dos receptáculos vazios como nosso cavaleiro? O que acontece com o Knight após aceitar o vazio por completo e destruir a radiância? Por que esse personagem comeu todas estas larvas? Isso foi para saciar a sua gula ou ele vai servir de alimento para elas se desenvolverem e se tornarem novas radiâncias evoluídas? Zolt é apenas um mentiroso ou um antigo herói aposentado? Seria Zolt o nosso personagem em sua velhice, após explorar e aprender todos os segredos desse mundo, criar os seus preceitos e retornar ao passado por algum evento misterioso e poder se ver mais uma vez no início da sua jornada e rever a sua amada Breta? Teorias, teorias e mais teorias, todas criadas pelos jogadores, umas sem sentido e outras quase que canônicas. Fato é que Hollow Knight consegue dar a liberdade ao jogador achar o que quiser, até mesmo em sua lore, ou seja, criar um mundo rico em lore, onde os jogadores podem explorar e interpretar a história, aumenta a curiosidade do jogador em explorar o seu mundo. Trilha e efeitos sonoros. A trilha sonora atmosférica e os efeitos sonoros impactantes são fundamentais para a experiência de Hollow Knight, preenchendo e contrastando perfeitamente com toda essa ambientação magnífica e despertando de forma assertiva diversos sentimentos e sensações no jogador. Inclusive, o sentimento mais presente deles é o sentimento da solidão, frio e vazio. Os desenvolvedores precisam entender que a música é tão importante quanto a parte visual, pois a música deve complementar a narrativa e a ação, ajudando a estabelecer o tom e a atmosfera do game. Desenvolvedores indies devem considerar a importância do som em seus jogos, pois ela enriquece a experiência e aumenta a imersão do jogador ao limite. Sistema de progressão personalizável. O sistema de progressão em Hollow Knight permite que os jogadores personalizem suas habilidades, oferecendo diferentes abordagens ao combate e à exploração, por exemplo. Você tem inúmeros amuletos diferentes que atendem a diversos tipos de jogadores distintos, desde os mais hardcores que querem a batalha, até os que adoram explorar. E esse é um grande acerto para os jogos, permitir que os jogadores moldem as suas próprias experiências e ir introduzindo elementos de personalização que
que incentivem a experimentação e a adaptação de diferentes estilos dentro do jogo. Feedback do jogador. O feedback, claro, é essencial em Hollow Knight, que é um jogo recheado de game feel e game juice. As animações e os sons proporcionam uma resposta imediata às suas ações, e isso acaba nos ajudando a entender as consequências dos nossos próprios atos dentro do jogo. Seja um feedback visual de que você tomou uma porrada e precisa se afastar para se recuperar, até feedbacks sonoros, onde ao chegarmos no território de um chefão, a trilha sonora muda e se torna muito mais motivacional e inspiradora, ajudando o jogador a entrar no clima da batalha. Construir uma comunidade. A comunidade em torno de Hollow Knight tem sido um fator importante para o seu sucesso contínuo. Afinal, a própria comunidade gera engajamento e até conteúdo do jogo nas inúmeras redes sociais, fazendo com que o jogo nunca seja esquecido. Muitos fãs mais habilidosos criam até mesmo mods que adicionam e enriquecem ainda mais todo o game. E desenvolvedores indies devem considerar sempre engajar a sua comunidade, oferecendo conteúdo adicional e atualizações que mantenham o interesse dos jogadores e incentivam a interação entre eles. Inspiração e originalidade. Por fim, Hollow Knight combina elementos de diferentes gêneros, como Metroidvania e Souls-like. Podemos ver claramente um clássico como Castlevania Symphony of the Night em Hollow Knight, mas com momentos extremamente difíceis e punitivos como o Panteão dos Deuses e o Caminho da Dor, remetendo muito a jogos como Dark Souls, por exemplo. E essa mistura acaba criando uma experiência única e inovadora. Por isso é fundamental você buscar inspiração em várias fontes e não ter medo de inovar em seus jogos, pois a originalidade pode ser um grande diferencial em um mercado já saturado, permitindo que o seu jogo indie se destaque e atraia muito mais jogadores. Quer criar o seu primeiro jogo em poucos dias por um preço extremamente baixo? O curso Start Game Dev é perfeito para você sair do zero e dar os seus primeiros passos na criação de jogos. Vou deixar o link para esse curso logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E galera, esses tópicos observados em Hollow Knight pode servir como um guia valioso para nós desenvolvedores indies, principalmente se você deseja criar experiências de jogos memoráveis e que serão eternizadas. Não se esqueça de se inscrever, galera, e deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!